Notícias, seu canal de informações. Agora 8h04. Bom dia. Vamos começar mais um Cultura Sul Notícias. A entrevista de hoje, terça-feira, então, dia 13. A gente está recebendo aqui para conversar hoje, nessa manhã gelada de terça-feira, o juiz eleitoral da 12ª Zona Eleitoral aqui de São Mateus do Sul, o doutor André Olivério Padilha. Primeiramente, bom dia, doutor André, seja bem-vindo. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Sempre sou bem recebido aqui na Cultura Sul. A gente agradece imensamente a tua presença aqui para a gente começar a nossa entrevista, lembrando também que a nossa live está sendo transmitida no nosso Facebook, vocês podem acompanhar lá e também mandar a sua mensagem. Para a gente começar a nossa entrevista, doutor André, eu queria saber quais são os principais desafios também então, que estão enfrentando pela Justiça Eleitoral nessa eleição de 2024. Sem dúvida, eu acredito que o desafio desse ano vai ser a internet, a inteligência artificial, deepfake, né, fake news, desinformação em geral. Esse será, acho que, o tema de mais dificuldade, ainda por se tratar de uma novidade, né? Sempre tem as dificuldades normais de fiscalização de uma eleição, um município inteiro, né? Isso toda eleição é assim, mas desse ano se destaca essa parte do controle aí das redes sociais, da internet em geral. Falando nesse assunto, eu queria saber como que essas tecnologias, né, essas mudanças também recentes nas leis eleitorais têm impactado o trabalho do judiciário nas eleições. Então, eu estou tendo que frequentar muitas reuniões, congressos, cursos sobre isso, né? Porque há dois extremos aí de pessoas, né? Tem pessoas que acreditam que a internet é uma terra sem lei, que pode fazer tudo, que nunca vai ser pego, porque eu uso um VPN lá de outro país, etc. E outras pessoas que acreditam que o judiciário vai ter condições de pegar 100% das coisas na internet, né? E aí vai ficar ao gosto das pessoas. Eu seria uma espécie de um censor da internet aí, verificando tudo que é postado. Isso não vai acontecer, nenhum nem outro. Na verdade é que existem regras sim, né? E tem que fiscalizar. E vai ser de acordo com o caso a caso, a gente vai ter que verificar. É óbvio que a Justiça Eleitoral está buscando aí convênios, com o Facebook, Google e essas grandes empresas de mídia social. E a gente vai ter caminhos aí para pedir, se houver necessidade de baixar, de identificar autores de postagens, local de postagem e tudo mais. Só que eu sempre digo, não é qualquer coisa que interessa à Justiça Eleitoral, né? Então não é um candidato falando mal do outro ali que só por isso que eu vou intervir de alguma maneira, né? Quem vai para a disputa sabe que tem que ter um pouco mais de resistência a essas opiniões públicas, né? Afinal de contas, quem se coloca pro eleitorado vai ter que aguentar as críticas, né? Sim. Se não aguenta esse julgamento do povo, então nem vá ser candidato, né? Mas é óbvio que existem aí situações de ameaça, de crime, principalmente preconceito contra mulheres, minorias em geral, né? E isso realmente não pode ser aceito. Então a gente vai ter entrar nesse meio termo aí, tem um jogo de cintura para ver até onde que vale a pena atuar. Eu particularmente, eu acho assim, eu prefiro punir, entre aspas, as pessoas pelo que elas fizeram e não censurar e não deixar que façam, né? E aí tem que ficar bem claro isso, até para a população, que o candidato que ele abusa desses meios, existe uma ação chamada abuso de poder, né? E ele pode perder o cargo, pode ficar inelegível. Então não adianta nada fazer uma campanha gigantesca, eventualmente ser até eleito e perder o cargo por abusos na campanha. Então quem abusa também está sujeito a isso. Então, assim, eu acho que tem que focar muito nessa questão de que só o que é relevante vai ser tratado mesmo, né? Não é qualquer coisinha, porque a gente vê os candidatos às vezes chorando, porque fulano me falou que eu não sou honesto, que não sei o que e tal. Isso aí é normal, né? Agora, quando parte para uma questão que já é quase um crime, né? Uma ameaça, um xingamento, um preconceito, uma desinformação grave, né? E aí que vai entrar daí a questão que nós estávamos conversando em off aí da inteligência artificial, deepfake, esse tipo de coisa. Aí sim, aí vamos atuar com certeza. E falando sobre a inteligência artificial, aproveitando esse gancho, como que vocês vão atuar em relação a isso também para garantir essa transparência? Porque a gente sabe que hoje a inteligência artificial ela pode pegar a nossa voz aqui e elaborar um outro texto e o pessoal está divulgando aí áudios no WhatsApp. Como que o pessoal, as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, elas devem prestar atenção o que realmente é real e o que não é real? Então, a gente tem um desafio grande porque é difícil ainda
principalmente no áudio, detectar quando há fraude ou não há fraude, né? E é possível hoje aplicativos aí que pegam a voz da gente e fazem frases e manifestações. No entanto, é proibido o uso de qualquer tipo de inteligência artificial para criar coisas para a campanha eleitoral. Então veja, o candidato ele não pode nem usar uma inteligência artificial para simular que ele está conversando com o eleitor, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um aplicativo lá de inteligência artificial que vai atender as ligações do eleitor, né? Talvez não seja a nossa realidade ainda, mas nem isso pode. A inteligência artificial só é permitida para melhorar coisas, tipo Photoshop, ou vou fazer um jingle da campanha, vou usar esses elementos para melhorar a minha propaganda. Mas para criar não é possível nada e tem que ser avisado. É difícil diferenciar ainda, não é possível detectar 100% isso. Vai cair, como eu te falei, lá no abuso depois se utilizou. Então vai arriscar perder o cargo, né? Quem utiliza desses artefatos. Mas para a população em geral, eu recomendo que isso... Eu até acho que foi bom que houve essa mudança, porque as pessoas vão parar de acreditar 100% naquele áudio de zap que falam, né? Aquela situação de que, então tá aqui, é verdade, vou repassar para 1000, não, sabe? Sim, sim. Aquela famosa mensagem, não sei se é verdade, só tô repassando. Na verdade, agora é o contrário, né? Eu acho que a população tem que se ligar nisso, né? Sim. Não sabe se é verdade, dá uma checadinha, vai lá no Google, vai no site do candidato, vai na rede do candidato, confere se é verdade, né? Porque imagine você que, sei lá, no sábado, antes da eleição, vem um áudio num grupo aí de um candidato desistindo. Falando, não quero mais ser eleito, votem em fulano, né? Isso pode ser um fake. Se você acreditar nisso e for mudar teu voto com base nisso, você vai ser enganado com certeza. Então, eu acho que, assim como as fake news se espalharam muito pelo WhatsApp em momentos passados, agora elas vão diminuir justamente porque as pessoas estão sabendo cada vez mais que pode ser fake, que pode ser mentira, que pode ser criação. Vamos prestar bastante atenção no que vai acreditar e no que não vai acreditar, né? Isso. Então, eu queria saber como que está sendo feito o treinamento dos funcionários e voluntários também, né? Que auxiliam toda a administração, enfim, nessas eleições. Então, a gente vai dar início agora ao treinamento dos mesários, né? Secretários de prédio e tal. Para você ter uma ideia, são praticamente 600 pessoas que a gente lida toda a eleição, né? A maioria de voluntários. Então, a gente acaba dando curso. A gente optou por dar o curso presencial, porque a gente tira dúvidas e tem certeza que a pessoa está sendo bem atendida, né? Não haveria essa necessidade, poderia ser por EAD. A maioria das cidades está fazendo assim, mas eu ainda prefiro dar mais atenção ao mesário, né? E ensiná-lo de uma maneira melhor, para causar menos problemas, né? Sempre tem sido assim. E vai começar agora as turmas, já estão sendo criados os grupos, já foram escolhidos, os editais já saíram, né? Então quem é mesário, quem foi escolhido já recebeu sua comunicação e vai ser chamado, né? E demora esse treinamento? Como que é? Não, ele geralmente dura um dia, né? Tá. Mas para cada dia de serviço que a Justiça Eleitoral requisita alguém, ele tem direito a 2 dias de folga, né? Então, ele também tem direito de folga por esse dia que ele vai lá fazer o treinamento, né? Muita gente é voluntária, isso tem acontecido muito com os estudantes, né? E isso tem sido ótimo, porque diminui bastante o problema daquele, não quero trabalhar, não quero... Nós não temos muito esse problema. A maioria quer trabalhar, está ajudando, e sempre eu agradeço, né? Porque senão não tinha eleição, né? Não tem como. É todo um grupo, né, para poder fazer realmente acontecer as eleições. A gente já falou sobre esse assunto, mas mais uma pessoa mandou ali uma pergunta, uma questão. Pede ao produtor se ele pode explicar como que são tratadas reclamações e constatações também eleitorais que surgem, então, durante o período de votação e apuração. Sim. Porque tem as denúncias antes, mas também tem ali durante o dia, né, da votação e da apuração. Assim, no dia das eleições é um dia bem tenso para nós, né? Porque a gente tem que fiscalizar esses locais de votação, aí são 45 em São Mateus do Sul, 35 em São Mateus do Sul e 10 em Antônio Olinto. Locais de votação, né? Sessões são 140. E o que acontece, Veridiane? Muitas vezes a gente fica recebendo muitos boatos, né? Eleição passada, por exemplo, tive um boato de que tinha um eleitor preso num banheiro lá do local de votação, lá no interior de Antônio Olinto. Aí mandei gente lá, não tinha nada a ver, era só briga entre rivais políticos lá. Acabei dando um esporro e todo mundo liberando. Só que isso prejudica muito a nossa atuação.
Então a gente tem que filtrar demais, né? E mesma coisa com as denúncias que a gente recebe. Aí, diariamente a gente está recebendo lá, estão fazendo uma janta em tal local. Tá, mas não tem vídeo, não tem uma foto, não tem nada, quer dizer... não sei quem é, não sei para onde. Então, quer dizer, se a gente ficar à disposição desse tipo de manifestação, a gente vai ficar correndo que nem uma barata tonta e gastando dinheiro público, né? Porque é viatura, etc. Então, a gente sempre pede que as denúncias sejam feitas com um nível de informação. Quem está fazendo, aonde, se possível tirar foto, fazer vídeo, etc. e tal. Isso para a população, né? Vai abrir aí o canal do aplicativo Pardal também, que eles podem fazer denúncias. O próprio promotor de justiça, o Dr. Antônio, vai receber as denúncias lá no Fórum Eleitoral de quem puder fazer essas denúncias, quiser. Mas, repito, tem que ter alguma base mínima, né, para fazer, né? Agora, uma coisa que acontece muito, e eu preciso deixar bem claro, é que os candidatos e os partidos, eles próprios podem entrar com ações, reclamações e denúncias. E eu estou fazendo eleições aqui desde 2014, e eu acho que eu nunca vi um partido propriamente dito fazer uma representação. Vi 2 ou 3 em todos esses anos, né? E isso me deixa um pouco triste, porque eles vão diariamente reclamar lá no cartório, né? E agora eu tenho orientado a Ana, o Dirceu, a falar para esse pessoal, falar, vocês têm advogado, vocês têm contador, eles são pagos com dinheiro da campanha, que é dinheiro público, tomem suas atitudes, né? Então eles ficam naquele joguinho de achar que eu sou pai e tenho que ficar fiscalizando eles ali como se fosse um pai de família, eles fossem meus filhos, né? E não é assim, a campanha ela se tornou algo profissional, não dá para entrar qualquer um lá e ficar reclamando e mandando mensagenzinha sem contexto lá para a justiça. Então eu tenho chamado bastante a responsabilidade desses partidos, porque eles têm que saber como é que faz essas reclamações, né? Eles são responsáveis por fazer. Então um candidato que vê outro fazendo uma irregularidade e não denuncia, ele é conivente, né? Então a população também deve cobrar que eles se fiscalizem entre si, né? E não é o que a gente vê. A gente vê eles reclamando diariamente de coisas assim, das mais bestas possíveis, né? Mas a gente tem orientado nesse sentido, tomem suas atitudes, vocês têm advogado, é obrigado a ter advogado na campanha, tem condições de entrar, entrem. A população em geral, não. Essa sim tem que ser atendida porque a gente é servidor público e deve satisfação. E a essa cabe lá o Pardal, a internet, site do TRE, site do TSE, promotor de justiça, tem vários canais, basta ter vontade de ir lá e denunciar, né? Muito bem. E eu queria também saber quais são as principais medidas, como que está funcionando o sistema eleitoral, né? Como que ele está lidando com as tentativas de fraudes e irregularidades também durante as eleições. Você comentou com a gente que vocês têm todo um sistema. Ontem, inclusive, a gente postou uma matéria falando também do SOS, né? Que também o governo também está disponibilizando para as pessoas saber um pouquinho mais a respeito dessas informações. O assunto das fraudes online, né, que o pessoal gosta de repercutir, fraude de urna eletrônica, sinceramente é uma bobagem, né? Uma bobagem muito grande. Só quem não conhece o sistema que vai falar uma bobagem dessa, né, sobre a alteração. Porque a segurança da urna eletrônica não está nela somente, né? Não é um aparelho inviolável, etc. e tal. E o pessoal fica discutindo lá sobre imprimir, não imprimir recibo, esse tipo de coisa. Isso aí é bobagem, né? Isso aí é cortina de fumaça para discutir outras coisas. A verdade é que as tentativas de fraude no Brasil são sempre com compras de votos, né? Tentativa de enganar o eleitor com compra de voto, entregar bens, doar bens, prometer cargo, prometer coisas impossíveis. Isso é o mais comum e é o que mais é eficaz, né? Porque não deixa provas. E aí a gente depende toda uma questão de fiscalizar e achar prova dessa promessa de voto, etc. e tal. Até por isso que o tal do recibo eleitoral seria muito perigoso, né? Porque hoje o eleitor ele pode até receber um valor, o que é corrupção eleitoral, o que é crime, né? Mas o sujeito que comprou, entre aspas, o voto, ele não sabe em quem ele vai votar, o eleitor. Então o poder está na mão do eleitor mesmo assim hoje, né? E se eu estabelecer esse recibo, eu vou ter aí um crime a prazo, né? Então eu só vou te pagar se você me provar, né? Daí você me apresenta o recibo, eu pago. Então vai facilitar para quem quer cometer essas coisas erradas. É por isso que a gente não tem, né? Então todas essas mudanças as pessoas não entendem que vem desde 1900 e alguma coisa, já teve, né? Voto facultativo no Brasil, já teve, não deu certo. Porque aí tinha o voto de cabresto.
Já teve recibo eleitoral, não tem mais, né? Já teve eleição impressa, né? E era uma loucura. Então a gente vai tentando evoluir no sentido de ampliar o poder da população denunciar, é muito importante, né? E dos próprios candidatos em si se fiscalizarem e atuar nessa área do que aconteceu de fato, né? Agora, sinceramente, fraude, assim, em termos de internet, é difícil, sabe? De ter alguma coisa na prática. Você vai ter só, como eu digo, acho eu, né? Que a tentativa de eventualmente criar um deepfake de um candidato dizendo que desistiu, ou criar um vídeo falso de um candidato para colocar ele numa situação constrangedora, né? Se isso for feito, né, pode até gerar impacto na eleição, mas quem for eleito e for beneficiado por isso pode perder o cargo pelo abuso. E aí tudo foi por água abaixo, vão ter outras eleições, né? Então não vale muito a pena, né? E essa é a mensagem, né? Quando a gente fala de fraude em eleições, esse tipo de coisa, sempre o eleitor tem que ter na cabeça o que vale a pena, né? No Brasil não vale a pena eu investir nessa teoria da conspiração aí, de fraude, de tudo mais, por um motivo muito simples, que os candidatos eles procuram, os candidatos não é a maioria, tá? Não estou generalizando, mas os problemas que a gente vê de tentativa de fraude é simplesmente compra de voto. O sujeito sai com um bolo de notas de 10, de 50 aí na eleição e tenta comprar votos, né? Esse crime é o mais comum e é o que é mais difícil da gente conseguir pegar, porque depende do eleitor que recebeu, né? E quem recebeu geralmente não vai denunciar, e quem pagou muito menos. Então é um crime que acontece na surdina, é de difícil prova, não tem nada escrito, né? Não deixa vestígio nenhum, então é muito difícil essa fiscalização, né? E aí isso que a gente conta com a população, e outros casos a gente já pegou com denúncias de população, né? No dia das eleições eu já peguei gente com coisas para distribuir, já foi pego esse tipo de coisa, então a gente tenta evitar, né? Por isso que a gente tem que contar com a fiscalização do pessoal. E quem vende o seu voto, gente, sempre recebe mais do que ele mesmo vale, né? Quem se vende, na verdade, né? Quem se vende por dinheiro sempre recebe mais do que vale, né? Eu tenho esse ditado comigo, né? Tá vendendo seu futuro, tá vendendo o futuro da sua família, dos seus filhos por nada, né? Com certeza. Falando também sobre o dia da eleição, eu tenho uma pergunta aqui. Qual é o papel da Justiça Eleitoral na mediação de disputas entre candidatos e partidos durante a campanha e também após o fechamento das urnas? A gente faz esse papel de mediação, bem que você colocou, eu acho bem interessante isso. Eu não acho que o judiciário tenha que aparecer, né? A gente sempre faz a metáfora do jogo do futebol, né? Quando o juiz aparece mais que os jogadores é porque tem alguma coisa errada, né? E aqui é a mesma coisa, eu faço de tudo para não intervir de maneira muito drástica nas coisas, né? Eu tento conciliar, chamar, conversar, né? Quem já trabalhou comigo aqui, o pessoal já está acostumado, sabe que eu oriento sempre antes, chamo para reuniões, tento conversar dessa maneira. E eu sempre tive uma boa recepção da política local, né? Eu sempre falo, a propaganda eleitoral já é curta. Então, se você vai perder tempo falando do outro, você está perdendo a tua própria propaganda. Fala bem de si, faça você. Né, você tem que conquistar o eleitor a votar em você e não a não votar em outro, né? A gente não está escolhendo o menos pior, a gente quer escolher o melhor, né? E isso tem sido bem recebido pelos candidatos em geral, né? Qual a sua expectativa também, doutor, em relação à participação dos eleitores, né, e a integridade do processo eleitoral nesse ano? A gente sabe também que, claro, o eleitor ele é fundamental para que aconteçam as eleições, mas muitas vezes o pessoal acaba não indo, não querendo votar, às vezes está em outra cidade, às vezes faz aquele corpo mole, e é muito importante que todo mundo faça a sua parte também, né? É muito importante. Os níveis de abstenção têm sido muito altos no Brasil, né? Então, é engraçado porque, assim, só para contextualizar, a eleição para presidente, por exemplo, tem 2 turnos. O segundo turno ele é feito para forçar uma votação, né, nos candidatos. Isso quer dizer que mais do que 50% dos eleitores vai escolher determinado candidato. Significa que ele vai ter maioria, ele foi eleito pela maioria. Por isso tem o segundo turno. Porque se você tivesse só um turno, poderia ser que alguém com 20% dos votos fosse eleito e não representasse a maioria da população, né? Então você força um segundo turno em que acontece isso. O problema é que com 20% ou 30% de abstenção que tem acontecido, né, você só tem 70% dos votos ali andando. Então, já esses 20%, 30% que faltaram, já causam uma alteração desse sistema, né? Quer dizer,
É a mesma coisa que eu fosse no restaurante e pedisse um prato e falasse, ó, põe qualquer coisa aí, porque eu não quero escolher dentro do meu prato. Aí depois eu vou reclamar que veio cebola, com chocolate, qualquer coisa que assim, vier né? tá bom, né? Que Então vier tem tá que- bom, não dá pra reclamar, Sim. né? Então a gente vê que essa conduta errada dos eleitores de achar que é feriado, né? Eleição é feriado, vou viajar, vou pro Beto Carreiro, né? E lá eu justifico. Isso é muito prejudicial a si próprio, né? A todo mundo, porque você tem um grupo de pessoas mais extremistas, né? Brigando entre si, que é um grupo lá de 20% para um lado, 20% do outro. Tem um grupo de uns 30% que é maior, que não vai votar, e o resto da população fica refém disso. Então essa é a grande necessidade de que todo mundo vá votar e exerça seu direito, né? E o pessoal fala, não tem candidato que presta? Tem sim, tem que votar, tem que ver quem são os candidatos, tem que ir atrás. Não é todo mundo na política que é corrupto, que é maldoso, só quer dinheiro, esse tipo de coisa. Não é não, a gente convive com essas pessoas e tem gente boa no meio sim, só pesquisar. Ó, outra pessoa mandou o seguinte: quais são os caminhos para a população que queira denunciar irregularidades no pleito eleitoral? Como que deve proceder? Então, a partir do dia 15, nós vamos ter online basicamente todas as ferramentas. Se você entrar em qualquer site da Justiça Eleitoral, colocando no Google Justiça Eleitoral, vai aparecer um canal lá. O mais famoso é o aplicativo chamado Pardal, que vai funcionar a partir do dia 15, que é quando começa a campanha propriamente dita, né? Aqui no nosso município, eu estou encaminhando tudo para o promotor eleitoral. Por quê? Eu até posso receber denúncias lá no cartório eleitoral, mas eu vou receber e repassar para o promotor. Porque eu não posso atuar de ofício, como se fala. Não posso eu ir lá direto, investigar e punir, né? Eu tenho que ter uma denúncia para que eu possa agir. Então, vendo essa denúncia da população, eu vou ter que encaminhar para o promotor. Então é mais fácil denunciar direto para o promotor, né, ir lá. E o doutor Antônio falou que vai receber diretamente no seu gabinete, aí, quem tiver denúncias, para fazer e vai tomar as medidas. É o mais adequado, é o que eu falo, tem que ser feito, comparecer pessoalmente lá. Tem muita gente que quer fazer denúncia anônima, mas essa denúncia anônima não pode ser feita, né? Não pode fazer denúncia anônima, tem que fazer denúncia aparecer sim. Se a pessoa tiver algum medo, alguma coisa assim, a gente pode até ocultar os dados dela, mas ela, para fazer a denúncia para nós, tem que se identificar, porque senão vira uma festa e aí a gente vai ficar recebendo essas denúncias 30, 40 por dia e vira uma bagunça total, né? Com certeza. Tem outra pergunta aqui: quais são as principais áreas que você acredita que precisam de melhorias no sistema eleitoral para futuras eleições? Então, essa questão da integridade do sistema eleitoral, acho que tem que ser mais transparente. Acho que realmente a população, até eu brinco, né? O pessoal falou muito de urna, de fraude, etc e tal, mas na verdade o que você está conversando é que precisa ter mais transparência. Eu acho que dá para a gente evoluir nessa área ainda algumas coisas, sim. E acho principalmente que o que tem que se cobrar dos candidatos é uma postura mais adequada nas suas campanhas. As pessoas ainda não se adaptaram com a questão de que a verba da campanha, a maioria dela vai ser verba pública, é dinheiro público. Então eu particularmente sou uma pessoa que sou mais rígido no trato dessas coisas, porque eu acho que não dá para ficar gastando dinheiro público à toa. E pessoalmente eu talvez não concordasse com essa questão de dinheiro público, mas é o que a gente tem. Então a população tem que saber que quando o candidato ele gasta mal, ou ele quer fraudar suas contas ali, quer pegar nota que não gastou, ele está roubando dinheiro público, o próprio candidato. E se ele está na campanha fazendo isso, imagina quando for eleito, né? Então, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo que está acontecendo. A gente já fez 2 reuniões com partidos sobre registro de candidatura, propaganda e sobre prestação de contas. Ainda tem partido que ou não foi na reunião, para começar, né? Ou que está fazendo pergunta que está lá no material que a gente deu. A gente deu um modelo, básica, sabe? Uhum. Então, tipo, a gente recebeu o pedido de candidatura que não tinha o CPF da pessoa. Isso é o básico, né? Então, se eles não conseguem pôr no CPF, no formulário, que foi o modelo que a gente deu, imagina essa pessoa tocando lá uma licitação na prefeitura ou fazendo um projeto de lei. É óbvio que ela não vai ter capacidade. Então, não é que a gente tenha que ter lá pessoas com 3 faculdades sendo candidatos, não é isso, né? Não é conhecimento técnico que eu estou falando, mas a gente tem que exigir dessas pessoas uma postura de profissionalismo. Não existe mais essa possibilidade dos candidatos, porque eu sou conhecido, agora eu quero ser vereador. Não, você tem que ter algum trato com a coisa, você tem que estudar a campanha, estudar a prestação de contas, né? E aí que estão os problemas maiores, né? Eu fiscalizo muito as contas dos partidos.
né? Então não adianta nada fazer uma campanha linda, ganhar um monte de votos, chegar lá da irregularidade na prestação de contas e eu caço o mandato, né? E isso é justo, porque a população não sabe que o sujeito gastou, ele vai prestar contas para mim, não para a população, né? A população ela pode acompanhar ali no site, tem o famoso Divulga Cand, né? Que vai também abrir, parece, dia 16 de agosto. E ali você consegue ver os gastos de campanha de cada do seu candidato. Ele é aberto ao público, né? Mas ali está só a prestação das contas, não está o julgamento, né? Então eu faço o papel de defensor da sociedade nesse momento. Eu fiscalizo com rigor mesmo. E acho que isso a população tem que cobrar. Vocês estão ganhando dinheiro público para a campanha, então agora faça uma campanha limpa, faça uma campanha boa, né? Isso vai mudar, acho que no futuro aí. Olha só, a compra de voto direta e indireta, oferecimento de vantagens e uso também do poder e da máquina pública ainda é um grande desafio para a Justiça Eleitoral identificar e também punir? Ainda é um dos maiores problemas, como eu te falei, porque são situações em que geralmente o beneficiado não denuncia. Ele vai se comprometer junto, né? Exatamente, né? E aí não dá pra gente ter pessoas que pensem dessa maneira e queiram melhorar o país. É incompatível uma coisa com outra. Tem gente que fala assim, mas pelo menos ele deu alguma coisa para os pobres, então eu vou eleger. Não deu, ele está tirando de alguém, né? Mesma coisa aquele político que dá vaga em hospital, dá vaga em creche, ele está tirando a vaga de alguém para colocar alguém preferido dele, né? Esse uso é o uso mais malicioso que tem da política no Brasil. E a gente tem que ser muito contra, muito mesmo. Compra de votos, etc. É óculos, é dentadura, é carga de areia, é tudo que você pode imaginar, né? Isso aí é uma corrupção e quem vende também é corrupto, não é só quem compra. Quem vende o seu voto é corrupto e os dois são passíveis são crimes eleitorais e podem ser punidos, né? Gravemente. Eu acho que tinha que ser até mais grave a pena, porque isso viola totalmente os direitos dos demais, né? Não tem como você imaginar que o político está te dando alguma coisa de graça. Isso não existe. Esse dinheiro ou ele é público ou ele é de alguém. A vaga ou é de alguém e você tirou, enfim, né? É um pensamento muito egoísta. Então, a gente acaba tendo dificuldade nas provas, mas é possível, sim. A gente já teve julgamentos aí em outras eleições e a gente acaba fazendo, depende muito da investigação, obviamente, mas acaba indo, né, atrás do dinheiro, vendo onde é que foi o dinheiro. Essa é a melhor maneira de localizar a corrupção. Você vê onde é que gastou, de que forma gastou, para onde foi. E as pessoas às vezes acham que não, é só eu dizer isso que estou liberado. Não é bem assim, não. A gente tem toda uma análise enfim, de como é que foi feito, as circunstâncias e tudo mais. Mas realmente é uma dificuldade porque os envolvidos geralmente querem fazer isso às escuras e não querem ser localizados. Tá? É uma prova mais difícil, mas não é impossível. Quem me acompanha aí sabe que já teve julgamentos nesse sentido. E eu sou bem defensor da sociedade, como eu falei. Acho que a política tem que ser honesta, tem que cumprir as regras. Muito bem, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta ainda, então, nossa última pergunta da entrevista de hoje. Sabemos que decisões tomadas pela Sua Excelência, né, em pleitos anteriores também foram acatadas agora pelo tribunal como regra. Qual a principal evolução que temos, então, nesse pleito advindo da Justiça Eleitoral e qual poderia também sugerir para as próximas eleições? Eu fico feliz, assim, porque lógico, eu não espero estar sempre certo, né? Isso, como juiz, as pessoas às vezes não sabem, mas a gente tem a condição de poder sempre errar. É por isso que tem o tribunal, né? E eu já tive decisões que foram no sentido mais rígido. O tribunal de Curitiba mudou e o TSE manteve a minha decisão. Então é sempre uma satisfação quando você vê que está no caminho certo, assim, né? E essas decisões têm sido nesse sentido, de ser mais rígido com a coisa pública, com a moralidade. Acho que a gente está num país que precisa de gente mais honesta, a gente precisa de iniciativas boas, de práticas boas, tem que coibir qualquer tipo de abuso, né? É a minha ideologia, né? Se eu não tivesse pensando nisso, eu não seria nem juiz eleitoral, porque não daria certo. E isso vai se estender principalmente na prestação de contas, como eu falei, fiscalizar o dinheiro público. Porque se na campanha que ele está lidando com um pouquinho com o dinheiro público ele já fizer alguma coisa errada, obviamente que se for para uma prefeitura ou for para uma Câmara de Vereadores, não vai fazer certo também. Então eu já corto mal pela raiz, como quem diz, né? Como diz o ditado popular. E é o meu jeito de atuar. E eu gosto muito da matéria do eleitoral, gosto desse tema, e a gente acaba às vezes tendo
repercussão nos tribunais superiores. Não é sempre, né? É lógico que a gente também erra, tem que ser humilde, saber que errou, e é por isso que eu também não faço as coisas de maneira pessoal, né? Eu nunca julgo a pessoa, eu julgo o ato que a pessoa cometeu, né? Então tem pessoas maravilhosas que às vezes cometem erros, né? Não quer dizer que eu julguei que houve um erro, que a pessoa não é boa, né? Não é isso. Eu não julgo a pessoa, não digo que a pessoa não presta, mas o ato que ela cometeu é regular ou irregular, é assim que eu julgo. Muito bem, eu quero deixar aqui o nosso agradecimento assim, especial por tirar esse tempinho, vir conversar com a gente aqui, e deixo agora a palavra aberta para fazer suas considerações finais. E só de antemão também gostaria que você aproveitasse nessa tua última fala, só colocasse quantos eleitores tem São Mateus do Sul e Antônio Olinto. Então, já vou começar por aí. São Mateus do Sul, nós temos 34.112 eleitores aptos, né, a votar. E Antônio Olinto nós temos 6.932 eleitores aptos. E Antônio Olinto é engraçado porque chega muito próximo do número de habitantes pelo IBGE. E isso é normal, tá? Não quer dizer que haja uma fraude nem nada assim, é porque as pessoas vão embora, às vezes, da cidade pequena e ainda deixam seu título lá por uma relação afetiva com o município e querem interferir na política do município. Sim. Então, isso é permitido, então é isso que está acontecendo, né? Por isso que a gente vai lá na eleição. Eu sempre vou para Antônio Olinto, né? E a gente vê lá o pessoal sentado na mesa de família, lá almoçando junto, e aproveita para votar, e é um encontro entre famílias, é bem, sim. bem bonito de ver, né? E com relação à eleição, eu queria primeiramente agradecer aos mesários, né? Que vão comparecer agora às suas aulas, né? Suas aulinhas, né? Que sempre são ótimos mesários, a gente nunca teve problema aqui em São Mateus do Sul, nem em Antônio Olinto. Agradecer a equipe do meu cartório, né? O Dirceu, a Ana, na pessoa deles eu tenho que agradecer todos, porque eles são fenomenais, né? Não é fácil, né? Imagine você gerenciar uma empresa com 800 funcionários todos do primeiro dia, né? Não é uma coisa fácil, né? Isso acontece de 2 em 2 anos. Então, a gente se coloca à disposição, nós somos servidores públicos, propriamente dito, a gente está à disposição da população, e a ideia do nosso trabalho é permitir que as eleições sejam justas, sejam equilibradas entre os candidatos e que seja escolhido o melhor pela população. Essa é a nossa intenção. Nada mais do que isso, né? Veja, cada processo que eu tenho é um trabalho a mais para mim, então eu torço para não ter tantos processos assim, né? Mas se tiver, vou julgar conforme tiver que ser julgado. Muito bem, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Seja sempre bem-vindo. As portas da Rádio Cultura estão sempre abertas, produtor. E também quero deixar meu agradecimento à Ana. Também sempre fico lá incomodando ela, mandando mensagem. Ela prontamente nos responde e nos ajuda com todas as informações possíveis. Cultura Sul Notícias, então, dessa terça-feira fica por aqui. A gente volta, então, amanhã a partir das 7 horas da manhã. Lembrando que o Elias volta de hora em hora com informações no Giro da Cultura e eu volto também em edição extraordinária. Um abraço a todos e até mais.